Então, em um incrível mundo paralelo a este, você agora é o diretor de uma gigantesca empresa, muito influente no mundo inteiro e reverenciada por milhões de pessoas. Você, como diretor dessa empresa, vive viajando pelo mundo, falando sobre a sua empresa, fazendo a sua propaganda, fazendo a sua política, para que cada vez mais e mais pessoas sigam a sua empresa e continuem gostando dela. Mas essa sua empresa tem uma condição. A sua empresa apoia o racismo abertamente. Para a sua empresa, o racismo deve existir. Para a sua empresa, os negros são seres inferiores que devem sim ter menos direitos dos que as pessoas que não são negras. Apesar disso, você como diretor, sempre que tem a oportunidade, fala em algum meio de comunicação, seja TV ou rádio, dizendo que o racismo é uma questão complicada, que nós deveríamos pensar melhor sobre essa questão, que o racismo realmente atrapalha milhões de pessoas, mas logo depois, em algum momento depois, a sua empresa, em nome da empresa, não em seu nome de diretor, mas em nome da empresa, reitera que o racismo sim tem que existir e que os negros devem ter menos direitos, porque os negros são aberrações da natureza. Agora me responda com toda a sinceridade. Se você estivesse inserido nesse incrível mundo paralelo ao nosso, sendo o diretor dessa empresa, você continuaria sendo o diretor dessa empresa? Eu não sei o que você responderia para a minha pergunta, mas eu não tenho dúvida. Se eu estivesse na pele desse diretor, eu não ia ficar mais nem um segundo nessa empresa. E se eu não estivesse na pele desse diretor, mas estivesse vendo esse diretor viajando por aí e falando de vez em quando que o racismo tinha que mudar, enquanto a empresa dele afirmava que o racismo devia continuar, eu ia achar muito estranho esse diretor continuar no cargo onde ele está. Também recentemente, na Irlanda foi aprovado o casamento homossexual por plebiscito, por incrível que pareça, e como não poderia deixar de ser, alguém muito influente do Vaticano falou que isso não foi só uma derrota para os cristãos, mas foi uma derrota para toda a humanidade. E sempre que acontece esse tipo de comunicado do Vaticano, ou alguma coisa ruim que o Vaticano fala, eu sempre vejo pessoas comentando sobre o Papa, falando que o Papa é diferente, que apesar do Vaticano e da Igreja Católica falarem muito mal e tem posições muito ruins sobre muitos assuntos, entre eles a homossexualidade, que o Papa é diferente, que ele é a favor dos homossexuais, que o Papa vai mudar tudo isso, que esse Papa é bonzinho, esse Papa é diferente, esse Papa é legal. Eu não consigo entender como que as pessoas analisam o Papa sem analisar o que o Vaticano, que é onde ele está inserido, está dizendo. Por mais que eu ache que as falas do Papa sejam legítimas e que ele realmente queira mudar as coisas, eu acho muito estranho ele continuar sendo Papa, sendo que o Vaticano defende o contrário do que ele está falando. Sabe? Não bate, é incoerente. Eu não consigo dizer que o Papa é legal. Eu não consigo dar um joinha para o Papa só porque ele falou uma coisa bonita. É lógico que a gente tem que avaliar as ideias do Papa e o que ele fala, mas a gente não vai avaliar ele numa campânula sem interferência do mundo onde ele está inserido. Ele está inserido onde? Ele é o Papa, ele está inserido do Vaticano, ele é o líder maior da Igreja Católica que diz o contrário do que ele está dizendo. Esse diretor dessa empresa que fala que o racismo não deve existir, ele está numa empresa que fala que o racismo tem que existir. Então, por mais que seja legítimo o que o Papa fala, não tem valor nenhum para mim se ele continua num lugar que prega o contrário do que ele está falando. Olha, vocês me desculpem, mas o que eu acho que o Papa faz é politicagem. Ele nada mais quer do que agradar todo mundo para conseguir mais adeptos para sua religião. De que adianta falar que a gente tem que aceitar os homossexuais se no outro dia o Vaticano, que é a empresa onde ele trabalha, fala que os direitos adquiridos dos homossexuais é uma derrota para a humanidade? Isso para mim não faz o menor sentido. Me deixa muito triste quando eu vejo amigos meus que não são religiosos ou mesmo ateus falando, dando um joinha para o Papa. Eu não estou aqui incitando o ódio contra o Papa, que isso fique bem claro. Mas o fato de eu não estar incitando o ódio não quer dizer que eu vou dar um joinha para ele. Cuidado com o falso dilema. Incomoda quem dá joinha para o Papa, que não quer dizer que eu odeio o Papa. Eu acho que esse Papa que está aí é melhor do que nada,
mas está muito longe de ser bom. Ele está numa empresa que prega o mal. Não importa que ele fale coisinhas bonitinhas, se a empresa continua pregando o mal. Então, quando você fala que o Papa é gente boa, a gente não vai analisar ele isolado do mundo. A gente vai analisar ele no nosso mundo. E quando ele fala coisas legais, a gente não pode esquecer que o que ele fala contradiz o que a empresa dele fala. Eu acho que só falta o Papa acordar e perceber que ele não está no mundo paralelo. O Papa está no Vaticano, que diz uma coisa enquanto ele diz outra. Um abraço. Até o próximo. Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas, qualquer coisa quase nova, qualquer coisa que se mova é um